Que Deus vos abençoe. Vamos ler 1 Crônica 17. E sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: vai, Amém. e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu não edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Amém. Vamos orar? Senhor Amém. Deus, damos graças por sua palavra. Senhor Pai. Vivifique nossos corações, Deus. Amém. No coração de cada pessoa. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Podemos assentar? Vamos falar por algum momento nesta manhã sobre se há contradição na mensagem de hoje. Senhor, é verdade. Será que existe contradição realmente na mensagem? Porque muitas pessoas saem da mensagem, né? E alegam isso, que há contradição na mensagem. Mas, se você examinar a mensagem, como por exemplo aqui, cisternas rotas, 67 está escrito. 67. Eu disse, a mais perfeita evidência em que consigo pensar é o amor. Então Mamãe ensinava que a evidência do Espírito Santo era o amor. E assim fomos falando sobre isso. Então, ele pensava que a evidência do Espírito Santo era o amor. Essa é a maneira que ele via. Ele olhava na Escritura ali, né, e via ali falando do amor, né, quem tem amor, né, Paulo falando aquilo. Né, eu posso falar a língua dos homens, dos anjos, né, mas se não tiver amor, a pessoa pode falar a língua dos homens, 1 Coríntios 13, mas se não tiver amor, nada disso lhe adiantaria. Poderia ter fé para transportar nos montes, né? Então, o irmão Brano olhando essa escritura assim, o entendimento dele, a opinião dele, do homem, William Branham, a opinião dele, era que a evidência de quem tinha o Espírito Santo era o amor. E isso é compreensível quando você lê a Escritura. Você realmente, se você for pelo seu entendimento, né, você vai entender assim, né, que é o amor. Só que Deus é responsável pelo profeta dele. Amém. Quando Deus vindica seu profeta, né, ele é responsável pelo que aquele profeta fala. Então ele tem que vir e trazer para seu profeta a verdade sobre aquele assunto. Amém, Senhor, é verdade. Mas nós vemos que o profeta também tem a sua opinião aqui, né? Você viu aqui Natã falando para Davi, faça essa casa para o Senhor, faça tudo que está no teu coração, faça essa casa para o Senhor. E tinha gente ali ouvindo Natã falar aquilo, e Davi ficou feliz, né? Puxa, eu vou ter a honra, né? Eu vou ter a honra de fazer uma casa para Deus. O profeta, né? Porque o profeta falou isso para mim, né? O profeta de Deus, vindicado por Deus, falou para mim que eu vou ter essa honra. O que foi que Davi fez naquela tarde? Que hora que o profeta falou para ele? De manhã? Talvez foi, de tarde. Quem sabe Davi chamou todos os seus servos ali, seus empregados, sua esposa, né? Fez um banquete ali, feliz da vida. Deus me escolheu, né? Deus falou, né, que eu vou fazer uma casa para o Senhor, uma casa de cedro, né? Eu fui escolhido, graças a Deus. Que graça sublime de Deus escolher um homem como eu para fazer uma casa para o Senhor, né? Amém, Senhor. Só que nós vemos aqui que aquilo foi a opinião do profeta.
O profeta se sentiu inspirado ali naquele momento de falar aquilo para Davi. Sentiu aquela unção, aquela inspiração ali. Né? Só que nós vemos ali que à noite, Deus chegou e falou para o seu profeta: não é Davi que vai fazer a minha casa, mas Senhor. é Salomão, porque Davi derramou muito sangue. Amém. Então quem vai fazer a minha casa é Davi. Salomão. Ou melhor, É Salomão, né? Quem vai fazer a minha casa é Salomão. Pensou a cara do profeta, o sentimento dele, de chegar lá no outro dia, né, e falar para Davi que não é você, Davi, eu errei, eu falei a minha opinião naquele momento. Senhor. Né? Será que Natan chegou lá e falou para Davi: Davi, eu errei? Não, talvez não. Ele não precisava falar: eu errei, eu cometi um equívoco, Davi. Não, ele não precisava falar nada disso. Ele simplesmente chegou lá, deu a escritura e falou para Davi: Davi, assim diz o Senhor, não é você que fará a casa, o templo, mas será seu filho Salomão. Assim diz o Senhor, Deus veio a mim esta noite, né, e falou isso para mim. Eu poderia ter dito, né? O Senhor me corrigiu, como o Mombrana falou aqui. Ele não falou. A Escritura não fala isso. Fala que chegou lá e falou: assim diz o Senhor, quer fazer minha casa é Salomão, não é você. Senhor. Pessoa cheia de gente ali, né? Talvez ouviu até Natan falando um dia antes sobre aquilo, que Davi iria fazer a casa dele. E agora... Não creio mais na terra, não. Você não é profeta. E agora Natan chega ali e fala, né, não é você, Davi, é Salomão que vai fazer a casa do Senhor. Assim diz o Senhor. Né? A pessoa que estava ali, mas espera aí. É contradição? Ele falou uma coisa ontem, falou uma coisa hoje, diferente? Não foi contradição alguma, foi apenas Deus trazendo a sua revelação. Amém. Deus vindo falando a sua revelação e o profeta deixando, né? É o Senhor que falou: deixa a minha opinião. É o que está aqui na mensagem. Mas o que acontece com esses grupos da mensagem é que eles não têm esse conhecimento. Né? Eles não têm esse conhecimento básico da mensagem. Eles não sabem disso. Senhor. Então, para eles, tudo que está na mensagem é assim diz o Senhor, é Deus. Então, por isso que as pessoas falam que é a contradição da mensagem. Porque eles não sabem diferenciar aquilo que foi a opinião do profeta e a correção de Deus sobre aquela opinião. Amém, Senhor. Eles não sabem. Eles não têm essa revelação. Senhor. Então, para eles, realmente, eles trazem contradição na mensagem, na visão deles. Não é que há contradição na mensagem. Não existe contradição na mensagem. Né? Mas se eles creem que cada palavra da mensagem, Literalmente, né? Literalmente, cada palavra do Mombrana ali, que aquilo é Deus falando, que aquilo é o assim do Senhor, né? Então teria contradição na mensagem. Lógico, seria contradição, mas não é. Olha o que o Mombrana fala aqui: cisternas rotas, 67. E eu disse: a mais perfeita evidência em que consigo pensar é o amor. E assim fomos falando sobre isso. E então eu pensei que isso soou muito bem, de modo que simplesmente mantive isso. Se um homem tem amor, e o Mombrana pregou isso várias vezes, que a evidência era o amor. Se amar um ao outro, sereis meus discípulos. Né? O amor, tá vendo? É amor que é evidência. Você encontra essa mensagem, várias mensagens do Mombrana ensinando isso. Até aqui, né? Depois daqui o Mombrana voltou a ensinar isso. Porque o Mombrana viu que estava errado, que era a opinião dele. Mas o profeta tem opinião também. Né? Tem, é o que está aqui. Ó. Amém. O profeta tem sua opinião. E quando está certa, amém. Deus não vai corrigir porque está certo. Mas se estiver errado, Deus desce e corrige, porque Deus é obrigado a corrigir, porque Deus vindicou aquele profeta. Ele é obrigado a descer e corrigir. Isso que Deus fez na vida do William Branham, corrigiu cada pinguinho de coisa que não era perfeito. Ele desceu e corrigiu o Mombrana. Amém. E então eu pensei que isso soou muito bem, de modo que simplesmente mantive isto. Se um homem tem amor,
Porém, certo dia, o Senhor, numa visão, me corrigiu, tá vendo? Ah, não tem nada na mensagem que Deus corrigiu. Não, nós temos que entender a mensagem, gente, por favor, né? Na sua conclusão. Né? Na conclusão, porque eu sei que o Mambrano falou uma vez, né? Nada que eu ensinei, né? Como é que foi mesmo? Tive que voltar atrás. Tive que voltar atrás, né? Nada que eu falei, porque era a palavra de Deus, né? Sim, o que era a palavra de Deus, ele não voltou atrás mesmo, porque era a palavra de Deus. Mas aquilo que era a opinião dele, ele teve que Deus veio e corrigiu aquilo, né? Amém. Mas não podemos negar o que está na mensagem, gente, né? Nós temos que ver isso aí, porque está aqui. Então eu pensei que isso, né? Porém, certo dia o Senhor, numa visão, me corrigiu. Amém, Senhor. E ele disse que a evidência do Espírito Santo eram aqueles que podiam receber a palavra. Amém. Nem amor, nem falar em língua, nem falar em línguas. Mas é receber a palavra. Receber a palavra. Então nós vemos, né, que tem muita coisa na mensagem que Deus corrigiu o seu profeta. Amém. O corpo celestial mesmo, né? Mambrano ensinou na mensagem pergunta e resposta sobre Gênesis que nós não teríamos corpos lá, seríamos nuvens, né? Nós não teríamos como pegar na mão do outro, não teríamos os 5 sentidos. Né? Só que depois Deus levou ele em 1960 lá na 6ª dimensão e revelou para ele que nós teremos sim corpos, né, os 5 sentidos. Nós teremos, né, perfeito, lá vai ser assim, perfeito, não é o aqui na Terra imperfeito, mas lá nós teremos os 5 sentidos perfeitos. Né? Amém. Então Deus, ele corrigiu seu profeta em vários assuntos, né? Eu marquei aqui alguns assuntos que Deus corrigiu seu profeta, mas tem muito mais assunto, né? Se você vê na mensagem, muito mais assunto. Um deles é as águas da separação 37. A água da separação, parágrafo 37, o Mambrano fala que eu cria que Jesus tinha sangue. Judeus, eu cria que Maria deu o óvulo. Né? Tem alguma mensagem, como eu falo também que Maria deu o óvulo. Só que depois Deus veio, ele fala que Deus veio e me corrigiu, né? Eu tive que corrigir isso porque Amém. Maria não deu nem o óvulo. Não deu nem o óvulo. Então ele falou, Jesus não era judeu nem gentio. Deus mostrou isso, me revelou, veio a revelação. Ele falou, Jesus é Deus, ele não é nem judeu nem gentio, ele é Deus, o sangue de Deus, então ele é Deus. Amém. Isso você encontra nessa mensagem e algumas outras, água da separação, 37. Também na mensagem de demonologia, o Mambrano fala que as almas perdidas têm vida eterna, nunca vão perecer. Depois Deus mostrou para ele que não, que vida eterna é Jesus. Se ela recebe Jesus, ela tem vida eterna. Se ela não recebe Jesus, ela não tem vida eterna. Amém. E ela vai ser lançada no lago de fogo, mas vai ter algum fim um dia, vai ser completamente exterminada, vai acabar aquela pessoa, porque ela não tem vida eterna. Extinta, né? Porque vida eterna é Jesus. Amém. Né? Então Deus veio e revelou isso para ele. Mas nessa mensagem que você lê, você vai ver isso. Também, crendo em Deus, também nessa mensagem, a mamãe fala que Abraão e Sara não foram transformados para ter Isaac. Ele fala que eles eram velhinhos ainda, com a muleta ali, e tiveram Isaac sem ser transformado. Mas depois Deus veio e mostrou para ele que está em Gênesis, né, entre linhas, né? Entre linhas, né? Entre linhas está ali, mostrando que Sara, né, aquele rei quis casar com Sara, aquela mulher velha, não, foi transformada, né? Foi transformada. Por que aquele rei quis casar com ela? E nós vemos muitas outras, né, muitas que parecem contradição, mas não é contradição. Porque o Mambrano fala na mensagem que a palavra de Deus tem continuidade. Então você me pergunta, mas como que eu vou saber então quais doutrinas que foram corrigidas por Deus? É simples. Se ela deixar de ser pregada pelo profeta, o profeta pregou algo diferente a ela, que parecia contradição, mas não é contradição. É igual isso aqui. Né? Então, aqui na mensagem, o terceiro selo,
182, 183, o irmão Branham fala que os trovões trariam um avivamento futuro na igreja. Amém. Agora, essa é a razão hoje, porque os revivamentos que havíamos de ter, nós temos revivamentos denominacionais, não temos um verdadeiro despertar. Não, Senhor, não pense que temos revivamentos, não temos, eles têm milhões e milhões e milhões de membros de igrejas, mas não revivamento em parte alguma, não. A noiva ainda não teve um revivamento, está vendo? Ainda não houve revivamento aí, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva, está vendo? Estamos esperando por ele agora, serão necessários aqueles 7 trovões desconhecidos lá atrás, para despertá-la novamente. Vem? Sim, ele enviará isso, ele prometeu. Agora observe. Falando em 63, que viria um avivamento futuro na igreja. Só que isso aqui ele deixou de pregar. Simplesmente isso, parou de pregar e começou a ensinar que não haveria mais revivamento na igreja. O que eu falei? Como o Bruno falou, né? A palavra de Deus tem continuidade, ela vai até 65. Amém. Ela vai até 65. Se o irmão Brana deixa de pregar alguma coisa, porque aquilo lá não era a opinião do irmão Brana. O irmão Brana não tinha que falar todas as doutrinas, que essa é a minha opinião, eu fui corrigido. Não tem que falar. Simplesmente Deus, ele não pregou mais aquilo daquela maneira, ele pregou algo diferente, como está aqui na mensagem. Reconhecendo seu dia e sua mensagem. O irmão Brana fala que essa mensagem foi a mensagem mais difícil que ele teve para pregar na vida dele. O diabo atacou ele muito, né? Trouxe muita dificuldade para ele pregar essa mensagem. Reconhecendo seu dia e sua mensagem. No parágrafo 56, o irmão Brana fala, não há isso aqui é pregado em 64. 26 de julho. 26 de julho de 64. Amém. Então você percebe o que? Que depois de fevereiro de 62, o irmão Brana, na mensagem Amnésia, o irmão Brana fala, assim diz o Senhor, esse é o último sinal, não há mais nenhum sinal, não separam 144 mil judeus. Elias e Moisés, a chuva só vai cair, vai ter chuva na noiva ainda? Não, acabou a chuva. A chuva agora vai ser para os 144 mil judeus através de Elias e Moisés. Amém. Quando a igreja for tomada, essa última coisa para a igreja gentia, esse último sinal, olha aqui para você ver. 56, reconhecendo seu dia, sua mensagem. Não há um revivamento em nenhum lugar agora. Todos estão se queixando, ministros chorando. Eu estava lendo um dos jornais notáveis que chega aqui na igreja, um jornal muito bom. E eu conheço o editor, eu conheço as pessoas, e eles são pessoas pias, muito finas. O irmão e a irmã Muri, do jornal O Arauto de Sua Vinda. Um dos jornais mais finos no campo. O Arauto de Sua Vinda. Pessoas pias, tá vendo? Pessoas pias. Então não é isso que você vai olhar nas pessoas para saber se é verdade ou mentira, gente. Não é uma igreja pia, uma igreja santa. Não é isso, meu Deus. O Brana trouxe para nós, mostrou que tudo isso pode ser imitado por Satanás. Piedade, amor, tudo isso pode ser imitado pelo diabo. Não é isso que você vai olhar num grupo para saber se ele é falso ou mentiroso. Falso ou verdadeiro, melhor dizendo, mas é a palavra, é a doutrina. Amém. Que se ensina sobre o século C, aí você sabe se do como é falso ou verdadeiro. Não é olhar para ele se tem santidade, se o pastor jejua e dá esmola, se ele dá para as pessoas cesta básica. Não é isso que você vai ver, porque isso aí pode ser imitado por Satanás. Amém. Você vai ver a doutrina, porque o povo falou, quem tem o Espírito Santo dá amém, recebe a palavra. O diabo não pode imitar isso, não. O diabo não consegue imitar a doutrina, ele não consegue. Amém. Ele vai falhar em algum lugar. Quando ele falhar, a primeira coisa que se pergunta é o quê? Grupo, pastor, você ensina o quê? O 700 foi revelado ou não? Pastor, a maioria cai nisso aí, gente. A maioria cai. O 700 foi revelado? A maioria vai falar que foi revelado. Você pode ir no grupo que crê que a segunda vinda aconteceu, eles falam que o 700 foi revelado. Você pode ir no grupo maior do Brasil, eles falam que o 700 foi revelado. Caiu, já mostrou que não tem o Espírito Santo, não tem a verdade com eles. Amém. Basta uma doutrina, não sei que ter 2, 3 doutrinas, não uma doutrina. Ela foi enganada por causa de uma doutrina. Uma doutrina. Uma doutrina. Senhor. Mas eles são astutos, irmãos. Esses grupos são astutos. Eles vão falar o que para você mesmo? Aquilo que eu ouvi outro dia ali no sepultamento ali de um pastor ali, né? Chegou o irmãozinho e falou, irmãos, pequena doutrina não faz diferença. O Mambrana falou, se ele crê que Cristo vai voltar, não importa se é na nuvem ou se é no cavalo, né?
as pessoas querem contradizer a mensagem. Elas querem usar a astúcia para enganar o povo. Então, tanto faz. Mas isso é contraditório, gente. Isso não enquadra com a palavra. Porque às vezes o irmão estava pregando em denominações e ele tinha que ser ali bem... O que fala a palavra? Gentil, gentil. Diplomático, né? Hã? Diplomático, né? Diplomático, né? Ele está pregando no meio de denominações. É claro que ele ia falar dessa maneira, né? E também, irmãos, quando ele fala na mensagem, esses grupos falam o quê? Irmão, o Brother falou que é melhor ter, o que mesmo? Melhor ter a doutrina, O espírito correto, mas... o espírito correto, E mesmo também na doutrina errada. e mesmo estando com a doutrina errada, mas ter o espírito correto. Não foi isso mesmo na mensagem, discernimento do espírito, mas se for nessa mensagem mesmo, no final dela, uma Brother fala, mas se a pessoa tiver o espírito correto e a doutrina errada, ela chegará à verdade, porque ela é sincera, então ela vai chegar à verdade. Não é que ela vai continuar naquela mentira, não, falando que o sétimo selo foi aberto. Não, ela pregou na mensagem o sétimo selo, que o sétimo selo foi escondido, Deus não revelou o sétimo selo. Amém. Depois da mensagem alma encarcerada, outra vez ele falou, o sétimo selo foi escondido de nós. Depois nos trovões, como ele fala, Deus escondeu o sétimo selo de nós. Festa das trombetas, né? Também na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, 106, o Senhor fala que o sétimo selo não foi aberto, né? Não foi aberto. Amém. Então basta isso, gente. Aí vem outro grupo e fala, não foi revelado, mas será revelado. Né? Será revelado. O Mombrano vai ressuscitar e vai revelar o sétimo selo, os trovões para nós. Heresia, irmão, está isso na mensagem. O irmão falou que o sétimo selo, Deus escondeu e não vai revelar. É bom que não revele mesmo, ele falou. Isso não será revelado, para o diabo não fazer um grande estrago com ele. Não será revelado. Não vou falar aqui na mensagem, eu marquei aqui porque é um assunto que eu sempre falo, né? Era para o sétimo anjo abrir 6 selos, não 7, tá vendo? O mistério do sétimo anjo ia revelar 6 selos, provando a sua palavra, azulzinho de 64, no parágrafo 271. Era para o sétimo revelar 6 selos, não 7. Então falar que tem que revelar o sétimo selo é mentira, é engano, Satanás engana as pessoas, né? Senhor. Também na mensagem O Futuro Lar, 162, uma coisa fala, a nuvem de anjos abriu 6 selos, não 7. Foi aberto, não. A nuvem de anjos abriu 6 selos. Futuro Lar, 162. Então isso é doutrina, ensinou uma doutrina errada, né? Aquilo ali mostra que, né, já... Foi isso que o Bruno falou, o Espírito Santo é a evidência, é dar a toda a palavra. Amém. Eu conheço o editor, eu conheço as pessoas, e eles são pessoas pias, muito finos, o irmão e a irmã Muri. O irmão Muri, ele nunca aceitou a mensagem, irmãos. Era uma pessoa pia, irmão Muri. Era, mas não tem sabido que ele batizou em nome de Jesus, ou que ele aceitou a doutrina, a mensagem na íntegra. E o irmão também não podia falar, né, gente? Eu sou o profeta, e quem não receber a minha mensagem está perdido. Não, aquele caso mesmo do irmão lá que chamaram ele de corvo, né? Irmão Jack, irmão, né? Júnior, né? Júnior Jackson, né? Aquele caso dele lá. Ele não podia dizer para o irmão, receba o que eu estou falando, porque eu sou profeta de Deus. Não, o Mombrano, ele não tinha esse orgulho, ele era pessoa humilde, né? Pessoa humilde. Mas ele falou em outras mensagens que o erro de Davi foi não ter consultado o profeta, o que ele ensinou. Amém. O que ele ensinou. Então o erro, gente, nosso é não consultar o profeta da era. Fique ao lado do seu pastor, né? Fica ao lado do seu pastor. Fica ao lado do seu pastor, né? Fica ao lado do seu pastor. O meu falava assim, né? Fica ao lado do seu pastor. As pessoas tomam isso e falam, tá vendo? É o que o pastor ensina, não é o que o profeta ensina, né? Que é torcer as coisas. Por quê? Porque, gente, o Mombrano, ele é o pastor de toda a era. Amém. Ele é o pastor dessa era. Ele é o profeta de Deus, né?
E ele ensina que se o pastor não falar a palavra, deixa esse pastor. O irmão fala isso em várias mensagens. Inclusive na mensagem Escolhendo uma Noiva, ele fala isso. Examina a sua igreja. Se o pastor não fala a palavra, fique com a palavra. Deixa essa igreja. Deixa a palavra, essa igreja. é a mensagem. A palavra é a mensagem, sabemos disso. Então, e é isso que estamos falando aqui, que a mensagem é a palavra. Que Deus corrigiu a mensagem, corrigiu todo o erro dela. Então a mensagem de hoje, ela é a palavra de Deus. Amém. A conclusão, lógico, temos que pegar cada doutrina na conclusão dela. Como esse avivamento aqui que estamos falando aqui agora. O que foi a conclusão sobre o avivamento? Foi que já tinha acontecido. Irmão, o Zelar da Sua Vinda, um dos mais finos jornais do campo, o Zelar da Sua Vinda, quase tudo que eles imprimem é jejum e ore, a trombeta soa. Vamos, quando leram isso, você sabe, você lê o tempo todo, jejum e ore. Isso é o que você ouve, jejum e ore. Vamos ter um grande acontecimento do dia. Algo grande vai acontecer. Todos vocês orem. Todavia não é demasiado tarde. Por que fazem isso? Porque eles fazem isso. Eles querem um grande despertamento. Eles estão chorando, crendo que haverá um despertamento. Eles são boas pessoas. Porque assim, o que eles têm feito? Eles não têm reconhecido o despertamento da noiva. Amém, Senhor. O avivamento da noiva já veio através do Filho do Homem, através do William Branham. Amém, Senhor. Curando, ressuscitando os mortos, fazendo essa grande obra no mundo todo. Já veio o avivamento, mas as pessoas foi tão... E os trovões foram a vinda de Cristo. Se você chegar no século VI, você vai ver o irmão falando. Os trovões, né? Eu vi, era o mistério da vinda, Não vai ser antes da vinda. Não vai trazer avivamento nenhum, o avivamento acabou. Não tem mais, o mundo morreu, senão o avivamento acabou. Não resta mais nada de avivamento, né? Então essa é a conclusão. Não há contradição alguma. Se você ler os primeiros selos, o humano parece dizer ali que o Cordeiro saiu do trono. Mas quando você vai na conclusão mesmo, ele fala, não, o Cordeiro ainda está no trono. O Cordeiro ainda está no trono. O humano morreu, senão o Cordeiro está no trono. O Cordeiro está no trono. Até 65 ele falou, Cristo não voltou ainda. Porque quando o Cordeiro sair do trono, ele volta. Ele volta. Segunda vinda. Nunca falou que aquela nuvem foi a segunda vinda. Amém, Senhor. Aleluia. Na mensagem, a união invisível da noiva, no parágrafo 14, a união invisível da noiva, o união invisível da noiva, no parágrafo 19, ele fala, não estou esperando avivamento em nossa geração, estou esperando a segunda vinda de Cristo em nossa geração. Ele acabou com tudo isso, com o avivamento, não esperando avivamento, ou que a vinda de Cristo aconteceu. Não aconteceu ainda. Amém. Nós estamos no último, esse ministério do Filho do Homem nessa última era, foi o último sinal, não segunda vinda, mas o último sinal, gente. Antes da vinda, como aconteceu com Abraão. O que eles têm feito? Eles não têm reconhecido o despertamento da noiva. Por serem cristãos, eles sentem a puxada da hora. Mas não têm reconhecido o que já aconteceu. Isso é o que os faz sentir dessa maneira. Eles sabem que algo está suposto a acontecer, mas eles estão procurando algo lá longe no futuro, quando isso já aconteceu bem à vista de todos. Né? Já aconteceu. Esses grupos aí fica manipulando o povo, falando que havia um avivamento na noiva, aquela coisa toda, né? Para enganar o povo, né? Para enganar. Eles estão enganando as pessoas. Mas os eleitos vão captar a mensagem, porque Deus vai trazer, porque os eleitos vão ter que chegar na verdade, porque se não segue alto cego, ambos cairão no abismo, e esses pastores hoje estão cegos, irmãos. A liderança está cega desses grupos da mensagem, estão cegos. Eles não sabem que a revelação veio a Mombrana gradualmente, né? Como a luz da aurora, que vai clareando mais e mais, até ser dia perfeito. Então eles pegam esses parágrafos da mensagem e não sabem, né? E falam que aquilo ali é o assim diz o Senhor. É como entrar num ateliê de um escultor e pegar uma obra inacabada, sem nariz, sem orelha, faltando alguma coisa do corpo, isso aqui já falando, isso aqui já está completo, é a obra-prima de Deus. Não é, espera terminar a obra, e a mensagem foi concluída em 65. Amém. Então eles ficaram que o Mamãe concluiu para a terceira puxada. O irmão falou ali, os ungidos dos últimos dias, 262, a terceira puxada foi
a revelação do Senhor. Se cumpriu em 63, já se cumpriu a visão da tenda, a terceira puxada, porque a terceira puxada acontece dentro da tenda. Então a terceira puxada foi, né? Então, ficar ensinando que o Obama tem que voltar para pregar, terceira puxada, tem que se cumprir terceira puxada. Então levemos a confusão. Vamos nos pôr de pé e orar para finalizar o culto? Amém. Senhor Deus, damos graças por sua mensagem, Pai. Vivifique em cada coração. Pai. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém.